Vamos abrir no Antigo Testamento o livro de Esdras. Esdras é o capítulo de número 3 e os obreiros que conhecem Esdras vão passar pelos corredores e vão ajudar as pessoas que precisam achar o nosso amigo Esdras. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e também os seus irmãos. E o que eles fizeram? Edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. No versículo 3 continua assim: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, então, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Meus amigos, olha aqui para pastor, ó. Essa história eu vou traduzir para você da seguinte maneira: o povo estava em suas terras feliz da vida. Assim somos nós. Buscamos a Deus, temos resposta, aleluia, glória a Deus. Aí, talvez uma parte da nossa vida, a maré está boa, parece que tudo vai bem, no trabalho dá certo, você fechou um negócio, a família parece que anda bem agora os filhos se acertaram, tudo anda bem. Mas de repente, como já foi profetizado, o povo se perdeu. E muitos passamos talvez pela mesma situação. Muitos vivem essa situação. Eles se perderam e não é segredo para ninguém que, assim como foi profetizado, eles foram cativos na Babilônia. E sabe quanto tempo eles ficaram lá? Talvez você já saiba, talvez alguns não saibam. Mas eles ficaram longe da sua terra, da sua parentela, do seu conforto, daquilo que estava bom para eles por 70 anos. 70 anos, pessoas nascem e pessoas morrem. 70 anos é muito tempo. Naquele tempo dos 70 anos, onde eles estavam presos, longe das suas casas, exilados numa terra que não era deles, eles passaram por várias situações, mas uma coisa principal, eles perderam a identidade. Eles foram para um lugar que eles não conheciam, era uma terra, olha aqui para pastor, ó, de inimigos. E olha, posso ser honesta com você? Assim é a nossa vida sem o Senhor Jesus. As pessoas que estão lá fora, nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não se entregaram para Ele, eles estão, na verdade, num grande exílio. Eles estão na Babilônia. Eles estão perdidos e sem identidade. Porque eu já expliquei isso aqui outras vezes, mas vou relembrar você. O povo de Deus, de Israel, era um povo extremamente ligado à sua parentela, porque a parentela identificava de onde eles eram e a quem eles pertenciam. Então, quando eles saem desse negócio, desse meio familiar, de onde eu sou, se ele não sabia de onde ele era, não sabia para onde ele ia, ele era uma pessoa como na vida? Perdida. Agora estamos aqui, ó. A gente não tem nem eira nem beira, como diz o ditado, não temos para onde ir, o que vai ser da gente? Quantos, talvez não você, mas quantos que você conhece não vivem essa realidade? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei porque que eu vim, eu não sei nem porque que eu nasci.
Eu não sei qual é o meu propósito nessa terra, eu não sei o que eu ainda faço nessa família, eu não sei nem o que eu estou fazendo ainda nessa empresa. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Estamos no exílio, não estamos dentro da nossa casa. E o que aconteceu depois de um tempo? Como também foi profetizado, vocês vão ficar no exílio por 70 anos. Passou os 70 anos, eles foram livres para fazer o que eles quisessem. Olha, vocês não pertencem mais a gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu imagino que depois de 70 anos, morre pai, morre mãe, morre filho, morre vô. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? Muitos talvez passam por essa situação. O que eu vou fazer? E posso ser honesta com você? Quando a gente chega nesse tempo, é um tempo que Deus vai trabalhar. Diga graças a Deus. Esse é um tempo, é um campo fértil para você ser alimentado com a palavra de Deus. Então, se você que está aqui hoje está passando por um momento assim, e agora? O que eu faço daqui para frente? O que eu faço agora para me reerguer, para retomar, para ter de volta até a minha identidade, que eu não sei mais nem quem eu sou? Talvez o casamento transformou você numa pessoa que nem você se conhece. Talvez a empresa, o lugar que você se esvaziou a vida inteira, que te sugou a vida inteira, hoje você não sabe quem você é. Quem que eu sou? Quem é a Thaís? Quem é o João? Quem sou eu? E, na verdade, esse era o momento que esse povo estava passando. Eu imagino eles voltando para casa. É igual aquela coisa assim, para quem não conhece, eu sou campineira, eu nasci em Campinas, apesar da minha família ser do Rio. Então, minha mãe veio do Rio de Janeiro grávida, minha irmã tinha nascido no Rio, todo mundo, meu pai era militar, nós fomos transferidos para cá e nasci aqui. E eu nasci aqui, cresci aqui, passei minha adolescência aqui. Então, glória a Deus. Mas a obra me levou para outros lugares. Eu fiquei 10 anos fora. Aí eu falei assim pro meu marido, falei, vamos naquele restaurante que era bom. Cadê o restaurante? Sumiu. Não tá mais lá. 10 anos, acontecem muitas coisas. Não tá mais, a rua mudou a mão, sabe aquela coisa? Você falou, ué, mas era aqui, eu tinha certeza que era aqui. Mas não era. Agora, você imagina o povo voltando 70 anos depois para uma terra que com certeza já tinha gente ali. Tanto que você vai ver, que você leu agora comigo, que eles estavam com medo do terror. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo ameaçados. O que vocês estão fazendo aqui de volta? E muitas vezes, agora vamos falar da parte espiritual. Tem gente que passa anos, meses fora da presença de Deus e ela quer voltar. Ela quer voltar para casa, mas quando ela volta, ela não sabe o que fazer. Como é que eu vou servir, irmã Thaís? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me consertar? Pastora, eu fui longe demais, eu pequei, eu adulterei, eu fui um louco, eu fui um estúpido, eu realmente fui negligente na fé e agora eu quero voltar. E olha aqui para a pastora, é normal, você vai ficar às vezes perdido. E agora, o que vai ser? Então, não se culpe, como muitas pessoas, muitas vezes que eu atendo, falam, pastora, eu não sei mais como recomeçar. Eu falei, calma, vai devagar. Eles não começaram chegando, arrancando todo mundo que estava lá, mas eles chegaram lá. Diga graças a Deus. Você vai chegar lá, meu irmão. Você vai chegar, você vai reconstruir, você vai voltar a ter identidade, você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Quando você sabe quem você é, você assume aquilo que Deus te conquistou. No versículo 1, vamos voltar lá de Esdras 3:1. Diz o seguinte, diz que quando chegou o 7º mês, e olha aqui para pastor, o 7º mês, na verdade, não é o mês de julho, né? Esse aqui é o calendário hebraico, mas quando a gente chega no gregoriano, vai dar lá para setembro, outubro. E aí, diz assim, que quando chegou mais ou menos nesse tempo, os filhos de Israel já estavam nas suas cidades, ou seja, eles já tinham retornado, e a primeira coisa que eles fizeram foi ajuntar todo o povo como um só homem. Aonde? Em Jerusalém. Olha aqui para pastor, ó. Pastor, eu tô vivendo esse tempo. Eu tô precisando reerguer minha vida espiritual. Eu sei que não tá legal. Pastor, eu tô precisando reerguer, olha aqui, ó, minha saúde. Eu tô precisando reerguer os meus relacionamentos. Eu tô precisando voltar para saber quem eu sou. Eu tô precisando entender para viver o novo plano que Deus tem para mim. Porque eles vão viver novas histórias. Quem tá entendendo aqui, diga graças a Deus. Eles vão viver novas histórias. Não adianta você querer voltar para viver a mesma história. A mesma história já era. Você vai viver agora a nova história. Diga, eu vou viver a nova história. Eu não sei para onde, qual foi seu exílio, qual foi sua Babilônia. Às vezes, sua Babilônia foram meses, olha aqui para mim, ó, de práticas erradas.
Pastor, eu cresci na igreja, mas de repente eu fiquei meses cobiçando a mulher do outro. Estou dando um exemplo por alto aqui, mas pode ser milhares de coisas. Pastora, realmente eu sou essa pessoa que eu fiquei no exílio. Eu fiquei 70 anos fora, agora eu não sei para onde eu volto, para onde eu vou. O que eu faço? E a primeira coisa que eles fizeram era reunir os da fé, porque teve muita gente, olha aqui para a pastora, que ficou por lá. Teve gente que optou ficar na Babilônia. Falou, não, já tem 70 anos, vou fazer o quê? Vou voltar lá para quê? Não, eu já fui longe demais. Esquece isso aí. Tem gente que nem crê em Deus. Ah, não vou voltar não, não quero saber. Mas eles voltaram. E quem voltou estava disposto. Volte disposto. Quando essa pessoa, eles voltaram dispostos, a Bíblia diz que eles então se reúnem como um só povo. Minha irmã, meu irmão, olha aqui para mim, ó. Você quer reerguer? Você quer recomeçar sua vida espiritual, sua vida física, emocional? Então se junta com quem quer crescer. Diga graças a Deus. Se una com quem vai ser um só com você. Se una com aquela pessoa que vai realmente falar, é aqui que nós vamos, é aqui que nós vamos, é aqui que vai reerguer. Vai, pastor, mas eu não tenho ninguém assim na minha casa. Então una-se com alguém da fé. Busque o dos irmãos da fé. Una-se ao seu pastor, à sua igreja, os seus irmãos da fé. Aquela obreira, aquele obreiro que você tem, que vai falar, vamos lá que vai dar certo. Vamos reerguer isso junto. Eu estou dando um exemplo aqui, que pode ser qualquer pessoa que vai se unir com você. Pastora, todos nós temos essa pessoa. E a gente começa com o Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, como um só homem em Jerusalém, que era o lugar onde o Senhor se manifestava. No versículo de número 2, igreja, presta atenção aqui, ó. Que aqui nesse versículo 2 tem grandes lições para nós. Parece que não tem nada aqui, mas tem muitos tesouros aqui. Presta bastante atenção. A primeira coisa, então, que aquele povo estava fazendo, olha aqui para pastor, ó. Eles estavam querendo saber quem eles eram. Porque voltar para casa era muito mais do que voltar só para um território. Voltar para casa era voltar para as origens. Voltar para casa é falar assim, eu estou voltando para a minha identidade. Eu estou voltando a ser quem eu era, quem eu fui. E talvez, olha aqui para mim, ó, você concorda que depois de 70 anos tinha um monte de gente aqui que nem nunca tinha pisado lá? Faz sentido isso para você? Pô, depois de 70 anos, imagina os adolescentes, os jovens de 30, de 40, voltando para lá, voltando para onde? Eu nunca fui de lá. Você concorda que eles iam ter que se encontrar? Você concorda que eles iam pensar, ué, o que a gente está fazendo aqui? Vamos descobrir de novo quem a gente é. Ah, é aqui que era a família, era aqui que eu morava, era aqui que vovô morava, era aqui que a gente servia a Deus. Aquilo vai trazer para eles uma comunhão com Deus. É no ambiente de Deus que você tem comunhão com Deus. Não adianta a pessoa falar assim, eu sirvo a Deus lá fora. Lá fora é o ambiente de Satanás. Não adianta, você não tem força para buscar Deus lá fora. Não adianta. Caso contrário, olha aqui para mim, ó. Deus escrevia a história lá na Babilônia, sim ou não? Sim ou não? Mas mandou o povo voltar para Jerusalém. Porque é ali, naquele lugar, que o Senhor se manifesta. Então você não vem falar para mim que lugar não importa. Importa sim, Jesus deixou isso claro para nós. Mas voltando aqui para o versículo de número 2. Vai se levantar algumas pessoas, pessoal, que vai fazer toda a diferença. E trazendo para a parte espiritual, você vai entender o que isso quer dizer. No versículo 2, a Bíblia diz que se levantou um homem chamado Jesua, ou Joshua, né? E disse assim que ele era filho de Josadaque. E seus irmãos, os sacerdotes. Olha aqui para a pastora, vamos lembrar que os sacerdotes eram da família de Arão. Então, todo esse povo aqui que foi mencionado eram quem? Descendentes do Arão, que foi escolhido para ser o sacerdote. Somente a família do Arão podia queimar holocaustos. Só os sacerdotes é que tinham a responsabilidade do altar. Só eles tinham essa função. Então, olha só como Deus não faz nada errado. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele não colocou você hoje, onde você está, seja sofrendo, seja sendo bem-sucedido. A história que estamos escrevendo hoje, o Senhor é um Deus de detalhes e Ele tem propósito em todas as coisas. Diga graças a Deus. Aqui, quando eles voltam para Jerusalém, eu imagino a bagunça. Se eles não estivessem sensíveis à voz de Deus, bora voltar, bora voltar. E agora vai para onde? Não sei. O que a gente vai fazer? 70 anos depois? Ih, já tem gente lá na minha casa. Já tem gente morando ali. E tinha mesmo de fato. Então, eles estavam passando por uma situação que ia ter que ter a mão de Deus, literalmente. Então, o que Deus faz? Ele reúne a família do Arão,
e aqui tem uma grande revelação para nós, presta atenção, que era a família, a linha dos sacerdotes, e ele não só vai juntar isso, ele vai juntar agora, continua o versículo 2, e Zorobabel. Zorobabel era filho de Saltiel e seus irmãos. Quem era Zorobabel? Era da linha real, era dos descendentes de Davi. Então, o que Deus está fazendo aqui? Nós vamos reconstruir isso aqui, mas vamos reconstruir direito. Vocês vão somar os sacerdotes, a linha dos sacerdotes, que eram aqueles que executavam, com a linha real, para mostrar que o meu poder está ali. A palavra do Senhor nos ensina que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós podemos juntar isso aqui, reis e sacerdotes, que é o que está acontecendo aqui, para reerguer, para reconstruir algo. Presta bastante atenção aqui. Então, pastora, a senhora está falando, e eu estou quase entendendo o que a senhora está explicando, então vamos junto. Rei e sacerdote não precisava de duas linhas, não. Jesus estava na coisa. Jesus era rei e Jesus era sacerdote. Jesus estava aqui, só para você entender. Então, com Jesus, eles vão fazer o seguinte, e edificaram o altar do Deus de Israel. Para quê? Para oferecer sobre ele holocaustos. Pessoal, o holocausto era aquele sacrifício que era feito para perdão dos pecados. E só os sacerdotes poderiam fazer isso. A primeira coisa que eles fazem quando eles vão assumir a terra deles, quando eles querem saber quem eles são, qual é a minha identidade, o que eu tenho que fazer, esquece tudo. Não é onde você vai morar, estou trazendo, mas eu vou explicar para você. Não é onde você vai morar, não é o que você vai comer, não é quem vai te servir, não é nada disso. Eles se uniram como um só homem, olha como a mesma fé é importante. Reis e sacerdotes, todos unidos, ou seja, a figura de Cristo estava lá. Eles então oferecem o holocausto, eles erguem o altar. Já estava todo mundo encaminhado. Aí eles vão, se reúnem em Jerusalém, precisa erguer o templo de novo. É o templo de Salomão, a gente vai precisar erguer isso aqui. Onde estava tudo firmado e a gente vai precisar reconstruir. A primeira coisa que eles vão reconstruir é o altar. O que significa o altar? Agora presta bastante atenção, porque vai entrar pregador, se vem pregador, você vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo, seja com revelação, sem revelação, presta bastante atenção aqui, você vai ouvir do altar. E o altar, pessoal, é um lugar, sim, de sacrifício. Mas não só de sacrifício, é onde a união é retomada. O Senhor Jesus traz aqui essa figura de que ele é o altar, ele é o elo que nos une com o Senhor. Ele é aquele que vem nos lembrar que o sacrifício foi feito. Ele vem nos lembrar que ele foi o último holocausto a ser queimado. Ele vem nos lembrar aqui que já existe esse elo entre nós e o Senhor e que nunca vai ser perdido. Como nessa semana mesmo, eu liguei para uma moça que eu atendo, das mulheres que vencem, que a médica ligou para mim e falou assim, olha, a senhora liga para ela e faz uma oração por ela, porque ela vai partir. Eu falei, não vai. Uma chuva de mulheres orando por ela, num relógio de oração. Eu falei, não vai. Moça jovem, câncer já com metástase. Eu falei, não vai. E eu liguei e falei com ela, eu falei assim, olha, você precisa entender que nada, eu falei com ela no telefone, falei assim, nada, como a Bíblia diz, pode nos separar do amor de Deus. Que está em quem? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus é esse lugar onde tudo é reconstruído, onde tudo recomeça. E aí, ele deixa claro o seguinte, que a primeira coisa que eles fazem, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é edificar, é reconstruir o altar que foi derrubado. Voltando aqui para a nossa realidade, pastora, o que eu tenho que fazer então para recomeçar meu casamento? Porque tá uma droga, tá uma droga. O que eu tenho que fazer para voltar a ter alegria onde eu vou trabalhar? O que eu tenho que fazer para voltar a ter alegria para vir para a igreja? O que eu tenho que fazer para voltar a ter alegria no cargo que eu estou exercendo? A primeira coisa, lembrar que Jesus é o elo. Lembrar que o Senhor é o altar. A primeira coisa que precisa ser reconstruída é o altar. É aonde tem sim, olha aqui para pastor, sacrifício. Eu falei da dracma. Olha aqui para mim, achar uma dracma não é fácil. É uma moeda pequenininha, numa casa, difícil de achar.
mas ela tem muito valor. A sua vida tem valor, seu casamento tem valor, sua casa, a salvação dos seus filhos tem valor, dos seus familiares tem valor. Mas ó, o que você vai fazendo, ó? Ah, ninguém quer me ouvir, eu vou deixar na mão de Deus. Eu vou lá buscar? Não, dá trabalho, tem que investir tempo. E posso te contar realmente a verdade? Olha aqui pra mim, ó. A vida é sobre isso mesmo. A vida é sobre isso. A vida é sobre você. Ou você vai passar a vida inteira só no conforto. Tem alguma coisa errada. A sua vida ela é feita, sim, de sacrifícios. Mas olha aqui para pastor, ó. Você tem que ver o que você está sacrificando. Qual é o altar que você está erguendo. Porque o altar, olha aqui para pastor, ó. O altar do Senhor, ele sim, ele gera sacrifício, mas ele gera comunhão. Olha aqui para pastor, ó. Guarda essa revelação que eu estou te dando aqui. Se o teu sacrifício não está gerando comunhão, o teu sacrifício está errado. Você está queimando coisa errada, fogo estranho no altar errado. O altar era lugar de comunhão. Por que ele estava erguendo o altar? Sem o altar eles não tinham direção. Sem o altar a gente vai fazer o que aqui? Sem o altar a gente vai fazer o que aqui? Sem a comunhão. Sem altar não tinha festa. Porque eles vão cumprir daqui a pouco a festa dos tabernáculos, como estava determinado na lei de Moisés, que era a queima dos sacrifícios. Pessoal, eu estou te trazendo uma lição para o mundo espiritual. Sem altar, sem sacrifício não tem festa. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Mas tem gente que quer viver a festa. Quem não quer? Eu quero, você quer. Festa é um momento de alegria. São as bonanças da nossa vida. É quando tudo vai bem, quando tudo dá certo. Pastor, eu quero que tudo dê certo. Quem quer que tudo dê certo aqui? Então tem que ter altar. Tem que ter sacrifício. Tem que buscar a dracma. Tem horas que vai ter que acender a candeia você mesmo. Tem horas que é você que vai varrer a tua casa. Não é Deus que vai descer na terra e varrer a tua sujeira. Nós temos que entender que a sujeira quem varre somos nós. Quem acende a candeia foi a mulher. Nós é que temos que tomar essa atitude. Que muitos deixam na mão de Deus, na conta de Deus. Não deixa na mão de Deus, deixa uma ova. Que deixa na mão de Deus o quê? Deus já fez, Deus já te deu a palavra, Deus já te deu o azeite, você precisa acender a candeia. Deus já te deu a unção, você só precisa colocá-la em prática. Lembra do que Jesus disse, que eu sempre falo aqui? Que o Espírito já está pronto, meu. O Espírito já está pronto. Mas a gente quer fazer as coisas sem altar. Vamos reconstruir nossa vida? Vamos reconstruir nosso casamento? Vamos. Aí você esquece do altar. Você quer reconstruir o casamento lendo livro? Você quer reconstruir o seu relacionamento com filhos lendo os especialistas? O que não é errado, mas que não deveria ser o seu altar. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Isso não deveria ser o primeiro a ser feito. Mas a gente quer fazer isso primeiro. Eles estavam buscando saber quem eles eram. E sem comunhão, sem o altar, sem gerar sacrifício, eles nunca iam saber quem eles eram. Eu imagino aqueles novinhos de 40 anos ali, 50, que nasceram na Babilônia. Eu imagino eles ali, é assim que faz. Que legal, eu não sabia. É assim que queima, é assim que... Olha a comunhão que isso vai trazendo. Olha como precisa ter o altar e o sacrifício primeiro para depois ter festa. Como é que ia ter a festa sem ninguém entender nada? É o que está acontecendo, olha aqui para a pastora, na Igreja de Cristo atualmente. Principalmente aqui no Ocidente. As pessoas querem ter as festas. As igrejas estão cheias de festas. Não só literalmente, mas também na parte figurada mesmo. Elas estão cheias de festas, elas oferecem muitas coisas, mas não se fala mais do sacrifício do altar. São festas vazias. São festas que não aproximam ninguém de Deus. Isso é que a gente precisa despertar. Eu estou falando da Igreja de Cristo em geral, não estou falando de placa nenhuma, nem estou aqui para isso. O que eu estou querendo dizer para você é que para você se encontrar, pastor, eu preciso recomeçar, eu preciso achar quem sou eu no meu casamento, que tipo de marido que eu sou, que tipo de esposa que eu sou nessa casa, que tipo de mãe que eu sou dentro dessa família, para que eu possa eu mesma ter plenitude e fazer com que os meus também tenham. Eu quero viver uma festa na minha casa, então o Senhor está te ensinando nessa manhã, precisa ter Jesus, precisa ter o altar, e Jesus, o altar é sim lugar de sacrifício. Mas Jesus Cristo já pagou. É verdade. Jesus Cristo já pagou. Mas ele pagou o preço que nunca mais vamos precisar pagar. Mas ainda assim existe um preço a ser pago. Lembra do que o próprio Senhor Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é fácil, igreja? Não é. Todo dia, se acordou hoje, na hora que seu despertador tocou para você vir para a igreja, pronto, já começa ali você negando a si mesmo. É ou não é verdade? Ai, que vontade de dormir até tarde. Não acredito que o culto é 7 horas da manhã. Aí você nega a si mesmo, toma a sua cruz, veste o seu uniforme, faz a sua barba, faz o seu cabelo, e você faz o quê? Você vem aqui. Você está fazendo o quê? Você está queimando o seu holocausto. Você está vindo buscando o verdadeiro altar. Olha só como é melhor vir assim, e quando você sai aqui, você não vive uma festa? Eu vivo. É ou não é assim? Eu estou dando um exemplo de vir à igreja, mas a mundo espiritual é assim que funciona. Eu quero ter festa na minha casa, na minha empresa, no meu casamento. Qual é o altar que eu estou erguendo? Eu estou erguendo o altar do problema? Todo dia eu endeuso o problema? Todo dia eu glorifico o problema? Ou seja, mencionando o tamanho dele, dizendo que é ele que governa a minha vida? Ou eu estou colocando aquele sacrifício onde o Senhor Jesus está presente? Que sacrifícios eram esses? Eu vou explicar para você aqui. Ele continua dizendo aqui o seguinte: eles queimavam os holocaustos, finalzinho do versículo 2, como está escrito aonde? Aonde está escrito? Aonde? Por que eles fizeram isso? Porque tinha algo escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Olha aqui para pastor, ó. 70 anos depois, eu imagino quem foi o primeiro a lembrar da lei de Moisés. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Segundo o que está lá na palavra do Moisés, a gente tem que queimar esse tipo de animal, vai ser o pessoal do Arão, vai ser o sacerdote, chama a linha real também, vamos unir todo mundo aqui. Eu imagino para que quem nunca tinha visto aquilo, que lindo, eu quero isso para a minha vida. A presença de Deus se fazia presente. Olha aqui para pastor, ó, é quando você chegou na igreja. Você queimou o holocausto certo. Você aprendeu o que era você voltando da Babilônia e alguém falando a lei de Moisés para você. Ó, vai ter que ser assim. E o que você fazia? Eu vou fazer. Ó, mas o negócio é o seguinte, tem que queimar de manhã e tem que queimar à tarde. Vamos queimar. Vamos queimar porque está escrito na lei de Moisés. Por que eu estou falando isso para você? Porque você era assim. Meu pastor uma vez falou, tem que ser dizimista. Ah, é? Tá escrito? Tá escrito. Então você. Porque está na lei de Moisés. Quem está entendendo aqui? Olha, tá falando nas escrituras que se a gente adulterar, a gente vai para o inferno. Ah, é? Então eu não vou adulterar. Acabou. Ah, mas eu sinto um negócio quando eu vejo o irmão. Eu sinto um negócio. Meu irmão, tá escrito, eu não vou fazer, porque eu temo a Deus. Porque esse é o altar que eu estou erguendo. Eu quero viver a festa, eu não quero viver o inferno. Das escolhas malditas que as pessoas vão tomando com base naquilo que querem sentir. Eles não estavam ali para sentir nada. Olha aqui para pastor, ó. Eles não estavam ali nem para sentir alegria. Eles estavam ali para retomar o que era deles por direito. Eles estavam ali para reviver as festas que um dia seus anciãos viveram. Eles estavam ali para reconhecer quem eles eram no Senhor. É a nossa missão de vida. Nós estamos aqui para ver Jesus. Nós estamos aqui para ter uma vida abundante que Ele veio trazer, com certeza. Mas mais do que isso, nós estamos aqui para ser salvos, com certeza. Mas nós estamos aqui para retomar as rédeas da situação e falar, quem governa aqui sou eu. No versículo de número 3, já vamos terminar a mensagem aqui, que ainda tem outra revelação aqui para nós. Firmaram o altar sobre as suas bases. Olha aqui para pastor, ó. Firmar o altar sobre as bases era fazendo o mesmo modelo do templo onde estava o altar no templo de Salomão. Presta bastante atenção aqui. Então eles fizeram igualzinho. Veja aqui. Por que eu estou te contando com detalhes? Porque eles não fizeram do jeito que eles achavam que era certo. Tem gente que quer recomeçar casamento aqui. Tem gente que quer recomeçar a vida familiar. Tem gente que quer começar a sua vida espiritual. Mas ela quer fazer do jeito dela. Vai dar tudo errado. Aí você vai frustrar Deus, vai culpar a igreja, vai culpar o ministério, vai culpar Deus, e aí sua vida vai ser um fracasso. Como acontece com muitos. Ela não quer fazer do jeito que está escrito. Ah, mas do jeito que está escrito tá muito trabalho, queimar de manhã, queimar de tarde, que negócio enjoado. Ah, mas que negócio de acender candeia, que varrer casa, isso aí é muito enjoado. Mas tem que fazer igualzinho era no templo, mas não sei se isso vai dar certo. Aprenda a duvidar da sua dúvida, meu irmão, mas nunca duvide da palavra de Deus.
Esses dias eu vi um jovem dando uma entrevista, que ele estava, um jovem bem famoso, pessoal, bem famoso mesmo aí, do mundo político. E ele é cristão, né? Pelo menos fala que é. Às vezes faz umas coisas que não parece que é, mas tudo bem. Eu não sigo não, mas a gente já sabe como é que é a coisa. E ele dizendo, olha, eu não vou me relacionar intimamente com nenhuma mulher até o dia do meu casamento. E ele, como ele é da mídia, tá tudo, e o pessoal fica escandalizado, mas nada a ver. Mas como é que você vai casar com a pessoa sem saber como ela é? Ele falou, ué, um monte de gente sabe como é que é e dá certo depois? Não dá. Então isso não serve como referência para mim. E aí esse jovem disse algo que eu fiquei pensando, eu falei, não é que é verdade? Ele disse assim, poxa vida, o Criador, quem te criou? Ah, foi Deus. Ah, foi Deus que te criou? Foi Deus. Ele falou, então, o cara que te criou, ele escreveu tudo que é melhor para você ser bem sucedido. Aí você olha e fala assim, eu não acho que isso é bom para mim não. E faz do jeito que você quer. Vai dar certo, igreja? Não tem como dar certo. Porque quem criou você sabe o que vai dar certo. O Criador sabe o que vai dar certo. Não tem como. Não há possibilidade de dar certo se for da maneira contrária que ele orientou. Ah, mas dá muito trabalho. Meu irmão, dá trabalho errar também. Eu prefiro dar trabalho e acertar. Eu prefiro ter trabalho, eu prefiro ter sacrifício e acertar, do que ter o sacrifício e viver penando. Do que fazer sacrifício toda hora da maneira que eu penso que é o certo e a coisa nunca fluir. Você quer falar com esse familiar sempre do jeito que você quer? Você quer tentar convencer filho? Você quer tentar fazer as coisas do seu jeito, meu irmão? Não vai dar certo, irmão. Você já experimentou pedir a orientação divina? Para de fazer sacrifício de tolo. Começa a fazer o sacrifício certo. De manhã, de tarde, eu vou chegar aqui. Por quê? Eles começaram a fazer o sacrifício. Vamos erguer o altar do jeitinho que era lá no templo, vamos. Só que a Bíblia diz que eles estavam fazendo a coisa, com medo. Por que eles estavam com medo? Porque tinha gente morando lá. Tinha gente ameaçando. Aqui vocês não vão fazer nada, não. Olha aqui para mim, ó. A nossa vida no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente enviada pelo diabo, situações enviadas pelo diabo, que não permite que você cresça. Que não permita que você faça o sacrifício certo. Que induz você a fazer o sacrifício errado. Que induz você a procurar ajuda errada. Não adianta, a gente tem que estar ligado no Senhor. O que aconteceu? A Bíblia diz, versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases, por quê? Porque o terror estava sobre eles. Por causa de quem? Por causa dos povos daquela terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. Olha aqui para pastor, ó. Mesmo com medo, eles prosseguiram. Sabe aquele ditado assim, tá com medo, vai com medo mesmo? É isso que tem que fazer. Porque eu tenho a palavra. Eu tenho uma palavra que rege a minha vida, irmã Thaís. Vai dar certo, eu vou reconstruir. Vai dar certo, irmã Thaís. Olha, ontem mesmo eu estava falando com o nosso amigo diretor da televisão e brinquei com ele. Eu falei assim, irmão, irmão, eu tive que ter muita fé para fazer a cirurgia que eu fiz. Ele falou assim, nossa, a senhora teve que ter medo. Eu falei assim, mas não é que eu tive muita fé. Eu fiz o sacrifício certo. Eu tinha uma palavra, eu fui totalmente orientada pelo Espírito Santo. Porque pela vontade do homem, a gente nunca quer ir para o hospital, né? A gente nunca quer fazer coisa, não é verdade? A gente não quer se cuidar, não quer fazer, não é? Porque a vontade do homem é que a gente fala assim, Deus vai me sustentar até eu morrer. Aleluia. Mas não é bem assim, né? Existe um sacrifício a ser feito. Quantos grandes homens de Deus, se você estudar grandes homens da atualidade que eu digo de 100, 200 anos atrás, grandes homens, Smith, Wigglesworth e tantos outros avivalistas que passaram por esse mundo, esses grandes homens de Deus morreram cedo. Por que morreram cedo? Porque não se cuidaram. Vai lá, o outro já estava lá meio assim e comia mal e não fazia coisa direito. Fizeram sacrifício? Fizeram. Ganharam muitas almas, poderia ter ganhado muito mais. Poderia ter feito muito mais. Se pudesse e se fizesse a coisa certa. Eu estou falando aqui por cima, mas você está entendendo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? É você e Deus, meu irmão. Eu só sou o bonequinho usado por Deus aqui para trazer a mensagem. Eu já vou terminar ela aqui.
Eles estavam com medo, mas eles estavam obedecendo. Minha irmã, eu tô com medo, mas eu vou obedecer. Se tiver que fazer, não interessa, eu vou fazer do jeito certo. Eu não vou fazer do jeito que eu acho que é o certo. No versículo 4, a Bíblia diz que só então eles celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos, olha aqui para pastor, ó, de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Olha aqui, eu vou parar por aqui. Essas 4 coisas que ele vai falar aqui não foi em vão. Parece que foi redundante, né? Mas não foi. Ele está falando assim, ó, eles estavam com medo, eles chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi erguer o altar certo. Meu irmãozinho, eu já falei sobre isso aqui, derruba esse altar errado aí. Derruba esses atos errados que você acha que no fim vai dar certo, mas não vai dar. Você não vai se encontrar, você não vai saber quem você é, você não vai voltar para casa, você vai ficar vagando. O que aconteceu? Eles fizeram certinho e no final, com medo mesmo, sendo amedrontados, sendo ameaçados, eles erguem o altar e eles vão queimando os bichos lá. Vão queimando os holocaustos. Não, me dá aqui, me dá o cordeiro, agora é outro, agora é de manhã, mas tem que matar de novo, bora matar. Porque o Senhor mandou fazer. Então vamos queimar aqui. E queimava os holocaustos e vinha, e era de manhã, e era de tarde. Aí fala assim, ó, que era de dia em dia, porque tinha o ritual ali da festa dos tabernáculos, em ordem, conforme o rito, terceira coisa, ou seja, conforme estava escrito, e aqui 4 coisa, ó, cada coisa no seu dia. Eu quero te dar uma lição aqui hoje, para você nunca mais esquecer. Não atropele o rito. Pastor, eu estou sacrificando. Pastor, eu estou fazendo coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Pastor, eu fiz um voto com Deus de não faltar, por exemplo, nenhuma reunião. Pastor, eu fiz um voto com Deus de orar todo dia, tal hora. Glória a Deus. Mas não pule o rito. Olha aquilo que ele falou. Eles sacrificavam de dia em dia, presta atenção, na ordem. Não era assim, me dá uma pomba agora. Não, não quero pomba agora não, me dá isso aqui, não. Era a ordem certa. Depois da ordem certa, eles faziam conforme estava escrito. E a 4ª coisa, cada dia lá, ó, cada coisa, repete comigo, igreja, cada coisa no seu dia. Olha aqui para mim, ó. Tem coisa que você viveu há 10 anos atrás que você não vai viver agora. Cada sacrifício era feito no seu dia, conforme aquele dia. O sacrifício que você fez 10 meses atrás, talvez não é o sacrifício que você tem que fazer agora. Para você chegar para mim e falar assim, pastor, mas eu já fiz de tudo. Eu falei, não vai não vem com essa não. Cada coisa no seu dia. Cada sacrifício no seu dia. Tem dia que é ovelha, tem dia que é pombo. Tem dia que você vai queimar uma coisa, tem dia que você vai queimar outra. Tem dia que vai ser só lenha, eu não sei. Mas vai ter, cada dia vai gerar em nós esse sacrifício. Lembra, altar é sacrifício. Gerou sacrifício, vai gerar comunhão. Gerou comunhão, eu estou na bênção do Senhor, eu já sei quem eu sou. Para erguer minha vida, pastorar, então vamos trazer o resumo da mensagem que eu já quero orar por você. O que eu faço para eu retomar as rédeas da minha vida, para eu ter um casamento abençoado, para eu ter uma família feliz? Volta a fita. Volta para Jerusalém. Sai dessa Babilônia. Ergue o altar certo. Senhor, eu vou erguer o altar todo dia. Irmão, olha aqui para mim, ó. Você concorda comigo? Que se você hoje, a gente está na preparação da ceia. Você que está aqui, você que está em casa. Se você propor no seu coração, eu vou orar, um exemplo. Eu vou orar de manhã e de noite. Ou eu vou orar de manhã e de tarde. Você concorda comigo que você não vai perder tempo? Faz sentido isso para você? Às vezes a gente perde tempo vendo um filme ruim. Vou ver esse filme aqui. Quando vê, você perdeu 2 horas do seu dia e fala, que filme horroroso. Eu perdi tempo do meu... Mas a oração, você não perde tempo. Gente, isso é muito forte. Eu estou ensinando a você. A pior coisa que a gente passa na nossa vida é quando a gente perde tempo com uma coisa que não gerou nada para nós. Mas a oração, você nunca vai estar fazendo errado. Quem está entendendo aqui, ó? Eu errei que eu fui orar de manhã e de noite. Não entra, entendeu? Não faz sentido. Eu errei. Não, você pode errar porque você falou. Você pode errar quando você precipitou também, tá vendo? Agir na carne. Respondeu, eu respondi na mesma medida. Aí pronto, fere o esposo, fere a esposa, fere o filho. Não, meu irmão, esquece. Pastor, eu oro a Deus para conseguir uma casa própria, eu oro a Deus para ter um bem, que eu tenha uma viagem, sei lá o que você quer, mas para você ter a festa, você tem que ter o
Sacrifício. Eu vou investir o meu tempo aqui, eu vou orar. Isso é o melhor investimento que alguém pode fazer na vida. Não é o tesouro direto, não. O melhor investimento que você pode fazer na tua vida é o tempo que você sacrifica, é o tempo que você está no altar do Senhor. Porque Ele vai saber te instruir. Junta sacerdote, junta rei, vão fazer aqui a coisa. E eles se encontraram. Diga graças a Deus. Eles reergueram. Reergueu o altar, reconstruiu. Quer reconstruir seu casamento, sua casa, sua família, suas finanças? Vá para o altar. É eu e Jesus aqui agora, rei e sacerdote. Vamos junto nessa fé, eu e o Senhor. Irmã Thaís, da minha casa ninguém é da fé. Você e Jesus Cristo são da fé. Reis e sacerdotes reunidos para fazer com que esse altar seja erguido. Com medo mesmo com insegurança. Será que vai dar? Será que não vai? Isso não cabe a você. O seu lugar é só reerguer o altar, sacrificar cada dia o seu sacrifício certo e o Senhor então fará a obra completa em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Depois ali eles vão reerguer o templo, vão reerguer. Vai faltar ali um recurso, eles vão ajudar com dinheiro, a coisa ali à toa, e eles vão conseguir erguer. Mas a coisa principal que eu queria te ensinar aqui hoje é que é Jesus que manda na sua vida e Ele que ergue esse altar junto com você. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.